Eu escrevi no final de ano, e eu tava lembrando uma coisa que o Álvaro Azevedo, que é advogado e indigenista, falou pra mim uma vez. É claro, o Estado tem que ser melhor do que as pessoas, né? O Bolsonaro precisa de um julgamento justo. Mas eu senti que a gente se vingou no ano passado, né? A vingança não é um sentimento bonito, mas a gente precisava se vingar do que esse cara fez, né? Na verdade, Pedro, essa pedra, né, como a gente fala aqui no Nordeste, já estava sendo cantada há muito tempo. O que eu mais recebi de mensagem na sexta-feira foi de gente me parabenizando, dizendo que eu fui profético há uns 2 anos atrás, quando eu disse que Bolsonaro seria derrotado em 2022 por Lula ou por Haddad ou por Ciro, e que ele não entregaria a faixa e fugiria do Brasil. Inclusive, há mais ou menos uns 6 meses atrás, eu falei: fiquem atentos à agenda do final de ano do Bolsonaro, que ele não ficará no Brasil para virada. Ele sabe que pode ser preso. E tudo que aconteceu nessa. Eu acho que ele mesmo se jogou na lata do lixo da história. Muita gente, quando viu o discurso do Mourão, e é incrível quando às vezes as pessoas levam tudo ao pé da letra, né? Ipsis literis, que a gente às vezes publica alguma coisa na internet, fazendo observação de um ponto, as pessoas acham que é tudo. Eu fiz uma publicação no Twitter no sábado, falando o seguinte, né? Que o Mourão tinha jogado ali a última pá de cal no Bolsonaro, no bolsonarismo, ao chamar o Bolsonaro de irresponsável por fomentar um golpe de Estado. E aí as pessoas, você está defendendo o Mourão também não vale o que o cachorro enterra, o que o gato enterra. A gente sabe disso, eu não estou falando do Mourão ser uma pessoa boa ou ruim, mas se dizendo o seguinte, que o Bolsonaro é uma figura tão fragilizada politicamente, que até o seu vice-presidente, que é quem deveria estar segurando a sua mão, até o final, continuou abraçando ali algumas conspirações, mas abandonou o Bolsonaro, quando ele chama o Bolsonaro de irresponsável, porque o próprio Mourão fomentou a ideia de golpe de Estado em mais de uma oportunidade, né? Em mais de um momento. Mas na hora H, digamos assim, ele foi e soltou a mão do Bolsonaro, deixou o Bolsonaro seguir sozinho, disparou um monte de mentira no discurso, né? Que o Brasil estava sendo entregue a um outro país melhor, com as contas sanadas, e isso tudo é mentira. O Brasil está pior, tanto em índices de DH e outros índices que a gente consegue encontrar aí, econômicos, políticos. E o que a gente espera a partir de agora realmente é o processo de reconstrução. E as pessoas, Pedro, precisam ter um pouco de paciência também, porque assim, qual que é o problema que o presidente Lula tem hoje? Ele já está com o sarrafo lá em cima. Porque a gente está saindo de um cara que não tinha relevância política, que não tinha força política, que não tinha notoriedade política, que não tinha gestão, que não tinha poder, para ir para um cara que é estatisticamente, né, o maior presidente da história desse país, é apontado por muitos como um dos maiores líderes, se não o maior líder do século XXI, o presidente Lula. E aí você tem muita gente já criando expectativa, imaginando que tudo que a gente viu de desgraça no governo Bolsonaro será resolvido nos primeiros meses do governo Lula. E não irão ter essas resoluções instantaneamente, gente. Porque assim, o Lula estava falando ontem que tem vários dados que o governo não sabe como é que está a situação. Porque eu acho que o Lula vai fazer o possível que ele pode nesses 3 primeiros meses. Eu também acredito. Mas eu acho muito difícil. Eu acho, por exemplo, os sigilos foram levantados. O que vai acontecer? O TCU vai analisar os dados e muita coisa vai ser revelada sobre o que o Bolsonaro fez na pandemia. Mas isso leva dias, gente. Não é um negócio assim... Na verdade, de cara já são 30 dias, né? Que é o decreto lá, já são 30 dias, né? Então, assim... E por que é importante o Lula fazer isso? Porque as pessoas entendam que... E levem em consideração, o Bolsonaro pode ter apagado os dados, tá? Então, pode ser que eles não encontrem nada também. Não, mas os documentos, Pedro, eles precisam ser assinados, né? Eu acredito que nesse caso deve ter documento digitalizado e documento impresso ainda. Sim. Né? Então, assim, alguma coisa vai ter lá, algum documento. Ele não tem como, por exemplo, apagar todos os vestígios, porque o Bolsonaro não é tão inteligente a esse ponto. A prova é que quando ele começou a operação Apagão no Planalto, logo vazou, as pessoas descobriram e começaram a criticar essa postura. Eu pontuei aqui, Pedro, alguns pontos para a gente falar da posse, que a gente está falando tanto da posse aqui, que eu achei importante, e já para a gente encaminhar também para nossas entrevistas ali, que o Marcelo Sebá, a Jéssica Tawane, o William, né, eles acabaram contribuindo com a gente, para que a gente não pôde estar em Brasília, e eu vou até falar sobre isso um pouquinho mais no final, mas a gente não pôde estar em Brasília, e eles acabaram estando lá como correspondentes do Folha Democrata, o pessoal da FAEDA, dos produtora, acabou ajudando a gente. O que é que eu achei, que me chamou bastante atenção nessa questão da posse, né? Eu acho que, em especial, a inclusão e a representatividade. Inclusive, pessoas que consideram Lula uma esquerda mais liberal, né, como eles costumam falar, disseminaram ontem um termo que eu nem conhecia, um termo chamado
tokenismo, que é quando eu fui pesquisar saber o que era esse tokenismo, né? Que é quando você cria ou forja uma representatividade falsa, só para algum momento, alguma situação. E para mim isso é, no mínimo, uma situação de descolamento da realidade. Porque quem conheceu o governo Lula 1 e 2 e quem acompanhou parte do governo Dilma, sabe o que é que os dois governos fizeram ali de políticas públicas para PCDs, para LGBTQIAP+, para mulheres, para pessoas pretas, pardas e indígenas. Então, assim, aquela imagem de ontem, que é essa imagem que você até começou a colocar aí, essa imagem, ela não é meramente simbólica. Ela é uma imagem que é simbólica também por causa do momento político que a gente está vivendo, é uma posse presidencial, é uma imagem simbólica. E sabe o que eu vi de crítica ontem, Pedro, por exemplo? O Raoni é o cacique da High Society, um monte de gente postando aí. O Ivan é o PCD que do momento, porque ele tem muitos seguidores nas redes sociais. E a gente precisa lembrar que a gente precisa expandir o discurso. Por exemplo, se o Ivan, nesse momento, tem muitos seguidores falando sobre a questão do capacitismo, é importante porque tem muita coisa que eu, que sou de esquerda, por exemplo, descobri através do perfil do Ivan. Descobri através de portais de stand-up de alguns conhecidos que são PCDs também. Então, acho que nesse momento ficar buscando pelo em ovo é no mínimo ali um descontentamento que às vezes a pessoa tem pessoal contra o Lula e que tenta materializar isso é uma coisa que não existe. Porque dizer que essa imagem é um mero tokenismo, que é uma representatividade falsa, estatisticamente, Pedro, a gente viu que nos governos do Lula, do PT, na verdade, né, as pessoas saíram da linha da pobreza, os indígenas passaram a ter uma discussão sobre as suas terras ouvidas. Agora, por exemplo, não se tem só o tokenismo indígena, como estão falando, uma falsa representatividade. Você tem uma indígena presidindo a FUNAI e você tem uma ministra dos povos originais indígena. Então, de verdade mesmo, aqui sendo bem honesto com vocês, e talvez até sendo rude, vamos procurar o que fazer. Está dizendo que uma imagem clara dessa que a gente vê a representatividade no próprio governo. Sabe o que a Jovem Pan falou essa semana? O Paulo me mostrou o vídeo, até ri. Essa força que o Lula faz para colocar 11 ministras mulheres prova somente a misoginia do Lula. Quer dizer, o Lula é misógino porque deu 11 ministérios para mulheres. Para vocês verem o nível de discussão que a gente está tendo. O Lula, quando acerta, ele erra. Quando acerta, ele erra. Exatamente, como eu validei, né? Que reclamou que é um absurdo o Lula ter essa capacidade de articulação e o Lula já ter conseguido fazer todos os políticos estarem discutindo política a favor dele. Que vergonha isso acontecer. Então, assim, gente, vamos focar na luta, vamos cobrar o que tem de cobrar, porque aqui a gente não está falando aqui que a gente tem de passar a mão na cabeça do Lula, que tem de fazer um governo, uma cobertura de governo, como acontecia com a Jovem Pan, de gritar amém para o Bolsonaro o tempo inteiro. Mas, porra, desculpa o termo, né? Mas olhar para uma imagem dessa e dizer que isso é um tokenismo, né? Que é só uma imagem representativa, que é um falso simbolismo apenas para uma cerimônia, mostra categoricamente que parte dessa militância digital, que tem aí 20 anos, 25 anos, não tem nem no mínimo ali pesquisado como foi o governo Lula 1 e 2. Porque ela é respaldada pela imprensa, né, Calito? Isso que é importante. Não, mas a gente de esquerda, Pedro. O que é que eu tô ficando preocupado ultimamente? Existe uma esquerda que as pessoas chamam de radical, eu não gosto de chamar radical porque talvez seja radical para quem não concorda com os princípios. Mas eu acho que essa esquerda que está... A esquerda mais próxima do comunismo, né? Isso. Eles têm um papel muito importante agora, que é o papel de formação política no sentido de consciência de classe. Só que precisa ter alguém para entender que algumas discussões são impressões pessoais e não coletivas. Porque pegar essa imagem e dizer que é só um tokenismo é categoricamente ignorar todas as políticas públicas que os governos de esquerda fizeram, os governos do PT, né, que foi o único governo de esquerda que o Brasil teve. Os governos do PT fez no Brasil. É descontentamento, desconhecimento. E eu tô vendo um monte de gente atacando o Lula por causa disso. Porque não deveria ter feito acordo com fulano. Porque não deveria... Ou seja, a gente está vivendo uma realidade que ainda não é a realidade ideal. A gente ainda tem um Congresso com minoria de esquerda, a gente ainda tem... Mas eu senti uma mudança, viu, Carlito? Não todos os comunicadores. É evidente que a galera acomodada tem gente que tá... Não, eu não estou direcionando aos comunistas como um todo, não. Estou falando assim que essas pessoas que estão tendo destaque agora são extremamente importantes do comunismo,
E eu preciso deixar bem claro aqui, por quê? Porque eles vão ajudar nesse processo do que a gente fala de luta de classe há muito tempo, e que algumas pessoas ignoram, ou porque Marx é muito denso para ler, não quer ler, e tem muitos canais aí que estão ascendendo, que estão fazendo um trabalho, que era uma crítica que eu fazia há muito tempo, que é um trabalho popular, não só preocupado em citar o referencial teórico, como se fosse para provar que leu aquele material, entendeu?